banco de dados, ele foi administrado pelo PHP-MyAdmin, e a gente tem essas três tabelas, que é a tabela de partidas, de ranking geral e de usuários. A tabela de partidas tem o ID do usuário, né, o modo do jogo, o tamanho do tabuleiro, o resultado, jogadas e a data e a hora da jogada. Aqui em ranking geral, a gente tem o username, né, do jogador, o tamanho do tabuleiro, o modo do jogo, as jogadas, a data e a hora. E em usuários, aqui a gente tem os usuários que foram registrados, que foi feito para teste. E na estrutura a gente tem o ID, que é a chave primária, nome completo, e-mail, nome de usuário, senha, a data de nascimento, o CPF, o telefone e a data de cadastro. Não foi utilizado o MySQL, né? Assim como foi instruído no trabalho. E o banco de dados é esse. Eu vou usar o site gerador de Fordex e eu vou gerar uma pessoa fictícia, né? E fazer um cadastro de um novo usuário. Eu vou clicar em criar conta. Eu vou digitar o nome completo, e-mail, a confirmação de e-mail, nome de usuário eu vou colocar Andréia mesmo, data de nascimento vou colocar qualquer um também, e a senha eu vou pôr 1, 2, 3, 4 só para lembrar. CPF e número de telefone. Agora eu vou fazer login com o nome do usuário Andréia e a senha 1, 2, 3, 4. Aqui a gente tem a parte para configuração da partida, pode escolher o tipo de tabuleiro. Aqui está o perfil com as informações do usuário. Ela pode editar o nome completo, o telefone, informação de e-mail. Aqui é o histórico onde vai aparecer as partidas dessa jogadora. E aí é foda. É que o rank vai ter que mostrar de todos os jogadores, né? Tipo, quem fez em menor tempo, ou em menos jogadas. No caso, a André não jogou ainda, né? Então, tipo, ela não apareceria. O Vitor é um jogador que já tem conta. Então tá bom. Aí eu vou iniciar aqui um... Peraí. Então eu vou iniciar aqui uma partida só para ela poder aparecer aqui no histórico da Andrea. Vou clicar em iniciar. Pronto, eu posso fazer uma nova configuração de jogo. E aqui no histórico já vai estar registrado a partida da Andrea. Aí aqui no ranking vai aparecer a Andrea também. Ok. A lógica da página de login, a primeira coisa que a gente pensou nela foi verificar se o usuário já está logado. Então, na parte que tem o if e iset, e verifica se o user ID já está com a conta conectada, caso esteja, ele não vai abrir a página de login para você preencher seus dados para poder fazer o login. Ele já vai carregar a próxima página, que é a página da partida. E aí, o processamento do formulário, a gente vai ter um método push mesmo a partir de um if também. E a conexão com o banco de dados, ela inclui o script DB Connection para poder estabelecer uma comunicação segura. E também a gente faz uma autenticação a partir de criptografia, para verificar se a consulta retorna um usuário a partir do nome de usuário inserido no campo de login. E aí, caso exista, ele retorna, ele verifica se tem uma chave de segurança, caso um password, se for, ele retorna isso. E aí, se obter sucesso, passar nesse procedimento, o usuário é redirecionado para a partida. Caso não, ele dá um erro, recebe uma mensagem na tela de login e fica preso nela. Acho que é isso. Aí, oi pessoal, eu sou a Júlia, então, e eu fiquei responsável pela parte de fazer as páginas, adaptar, né, as páginas de rank, a do histórico, que é o history, e a 404, que é a página de erros, para poder funcionar na lógica do PHP, né? E aí a gente fez essa tela do rank, a princípio, ser desenvolvida para fomentar a competição entre os usuários. Então, a inteligência dela está principalmente na consulta do SQL, né, onde a gente faz uma busca simples, e depois a gente usa a InnerJoin para poder cruzar as tabelas de partidas com a de usuários, e aí recuperar os nomes dos jogadores associados a cada vitória. Aí a lógica de ordenação também é bem importante, né? A gente usou o order by a partir das partidas que eram feitas, né, então das jogadas, porque no jogo da memória, né, quem termina com menos tentativas é o melhor jogador no final das contas, né? E aí limitamos aos top 20 jogadores, ou seja, as 20 melhores performances que foram selecionadas para aparecer no histórico. E aí a gente utilizou um for each do PHP para renderizar as linhas com uma lógica condicional, destacando os 3 primeiros colocados, com um troféuzinho diferente. Aí pode passar, aí depois é só o HTML mesmo. Pode passar para pro history. Aí, nessa página do history, a gente colocou na persistência dos dados dos jogadores e na segurança, né, que é garantida pela Session User ID, principalmente. E aí, a gente
começou fazendo a consulta de SQL, onde o where, né, faz uma filtragem aí das partidas pelo ID dos usuários logados e ordena essa lógica com order by a partir da data e da hora descendo, né, então em ordem descendente. E aí na interface a gente implementou um feedback visual dinâmico, via PHP também, e se o resultado for do banco retornar na vitória, o texto é renderizado em verde, e se for derrota, o texto é renderizado em vermelho. E aí também a gente usou as funções nativas de PHP para formatar a data e a hora, no formato do MySQL, né, no padrão brasileiro de dia, mês e ano, para ficar bonitinho. E aí na 404, por fim, obrigado, Yas. Aí na 404, por fim, a gente usou boas práticas, né, normais de experiência de usuário, UX. Embora o back-end esteja robusto, a gente tratou os casos dos usuários tentando acessar recursos inexistentes, né? Então, essa página tem a mesma identidade visual, usando o mesmo CSS e os menus, e oferece um caminho seguro para retornar para o hub, né? Então, depois que dá o erro da página não encontrada, a gente consegue facilmente encontrar uma mensagem de retornar ou ao jogo ou para o usuário voltar para o perfil diretamente, se ele preferir também. E aí é isso. A parte do projeto eu praticamente fui responsável por arrumar o CSS, depois que as páginas passaram para o PHP, né? Porque quando a gente mudou tudo para a pasta Pages, vários estilos quebraram, deram conflitos. Algumas páginas ficavam sem formatação, botão fora do lugar, imagens que não carregavam. Então minha função foi praticamente consertar esses probleminhas. Um exemplo que eu estou usando aqui é o do página de game, né? Quando eu estava game na raiz, o CSS estava funcionando normal. Daí quando veio o PHP dentro da pasta, os caminhos pararam de funcionar praticamente. Não estava carregando alguns dos caminhos. Daí depois que eu mudei, o CSS voltou a ser encontrado em qualquer página, independente da pasta onde o PHP estava rodando. Outra coisa que deu conflito também foram os estilos. No main, porque tá, o main.css é global. Aí ele acabou subscrevendo alguma das partes do game.css, principalmente no layout do tabuleiro e da barra lateral. Aí eu tive que revisar alguns seletores, reforçar algum dos outros, e também ajustei algumas classes. Também revisei alguns elementos que agora estão sendo gerados pelo back-end, né? E pelo JavaScript, como o tabuleiro do jogo. Olá, meu nome é Red Souza e nessa etapa do projeto eu fui responsável pela revisão final do sistema, a integração das partes desenvolvidas pelo grupo e pela edição do vídeo. A minha principal parte foi garantir que todos os módulos do front-end e do back-end estivessem funcionando de forma consistente. Eu revisei o código PHP, HTML, CSS e JavaScript para verificar os padrões, as estruturas, os links, as rotas, a validação e o comportamento das páginas. Eu também conferi a conformidade entre os validadores W3C, ajustando os elementos que poderiam comprometer o funcionamento ou a padronização do sistema. Outra parte importante foi a integração entre os diferentes componentes do trabalho. Eu trabalhei conectando as funcionalidades do back-end ao front-end. E por fim, eu fui responsável pela edição dos vídeos da entrega. Eu organizei o material enviado pelos membros do grupo para ter os áudios e o corte, e inseri as transições. Eu vou falar sobre o banco de dados que a gente usou. Bom, eu coloquei no Docs para ficar mais fácil a visualização, mas o banco foi feito para armazenar todas as informações do jogo, tanto dos jogadores quanto das partidas. A gente usou o MyAdmin e o MariaDB como servidor. E o banco ele tem duas tabelas principais, a de partidas e a de usuários. A tabela usuários vai guardar os dados pessoais de cada jogador, então ela tem o ID, CPF, e-mail, username e a data de cadastro. E também tem a senha, que ela é armazenada de forma criptografada, então ela garante mais segurança. E cada usuário tem um ID único também. E essa tabela tem validações como de e-mail, username e CPF para impedir duplicações. A segunda tabela, a partidas, ela grava cada jogo realizado no sistema. Então ela possui o ID do jogador, o modo de jogo escolhido, que pode ser o clássico contratempo, o tamanho do tabuleiro, o número de jogadas, a data, o resultado, que pode ser uma vitória ou uma derrota. E também existe uma chave estrangeira ligando partidas com o usuário. Aí você garante que nenhuma partida seja feita sem ter algum vínculo, sem ter um jogador associado. Então, em caso de remoção de um usuário, todas as partidas deles são apagadas. E assim o banco se torna mais consistente. Além das tabelas, a gente também tem uma view, que é a ranking geral, que ela funciona como uma consulta automática. Ela tem uma table também, com username, o tamanho do tabuleiro, o modo do jogo, a jogada e a data hora. Ela funciona como uma consulta que combina os dados de usuários e partidas e exibe apenas as partidas vencedoras. Então ela mostra, como eu falei, todas as informações e também mostra os primeiros, mostrando os melhores desempenhos em ordem crescente de jogada. E também aqui temos a tabela partida com os índices que são feitos, os auto-increments, caso sejam necessários, como aqui são feitos, as restrições que podem acontecer, e eles também, por fim, o banco tem configuração de índices e auto-increment para organizar as chaves primárias, garantindo o melhor desempenho e controle desses registros. Bom, esse foi o nosso banco de dados. Muito obrigada.